só por Aqui, conhecimento, porque você fazendo eu já fico em paz. aqui embaixo à direita tem um simbolinho triângulo, quadradinho, círculo. Triângulo. É isso. Isso. Aperta aí, aparece aqui transcrições. Ah, não, primeiro eu preciso botar vocês, espera aí. Preciso botar quem é que entra aqui. Bruna, Érica, Carol e Alejandra. Érica, a gente não está te ouvindo. coorganizadora, Carol, coorganizadora, Érica, que eu não vejo faz Até às tempo, 7 horas a gente organizadora. é o nosso horário para finalizar o PowerPoint. Até às 7. Por quê? Ah, pode ser. Vocês Não, quatro já 10 estão. minutos, 10 minutos, e aí depois tem as 45 minutos de contribuição, aquela não, mas Bom, termina até às 7h10, 8. então, né? Até 7 Tá, Até 7 até e uma, então a 10. gente marca até umas 7h10 para vocês Então, terminarem as apresentações. Alejandra, clica lá, aparece transcrições. Enquete, gravação. Isso, transcrições. Aí a Pode gente clicar. clica. Clica em transcrições. O Read aí tá aqui de novo. Ícone iniciar transcrição. Sim. É porque depois que é transcrição, você é fácil de editar, né? Você corta, Claro, claro. pode Pronto. começar já. Agora, a gravação que é melhor começar na hora. Aqui embaixo, ó, tem um monte de simbolinho, a mãozinha, etc. Tem 3 É. pontinhos no meio, embaixo e no meio. Sim, eu vi. Aí clica aí e aparece gerenciar gravação lá no alto. Isso. Aí eu clico e começa? Clica aí vai aparecer do lado direito começar a gravar. Obrigada, meu amor, pode ser. Achou? Gravar. Isso, começar a gravar. Aí eu clico no comecinho. Aí, No aí só comecinho isso. a gente espera a hora depois de esperar tudo, né? Bem quando vai começar Aí é, mesmo. aí é com vocês. Vocês que Tá sabem, bom. para evitar o trabalho extra também da Bruna depois editar para botar no YouTube, né? Então, É Bruna, melhor quando que eu começar. clico? Quando. Eu acho que quando a gente começar, depois dos 10 minutos, você começa. Daqui a pouco a gente abre a tela para deixar claro que. Quem vai cuidar, inclusive, hein, da tela? É a E Érica? Alejandra, lembrar de desligar quando acabar, para não ficar Muito falando obrigada, bobagem você gravado. foi maravilhoso. Ah, tá bom. Bom, Quando então, termina, eu... qualquer coisa me chama por WhatsApp, já está A fazendo a transcrição transcrição. já tá, já não preciso mais mexer, né, Cláudio? Isso, e no transcriptor também vai gravar imagem e texto, mas desde já. Tá bom, Né? já está E gravado. aí o Meet, eu acho, a recomendação é essa, começar a gravar quando começar a reunião e terminar quando terminar, para não ficar gravando essas partes preliminares. Fico aqui à disposição, mas me avisa no Zap que é melhor do que no chat. Perfeito, no Zap pessoal isso, tá bom. Gratidão. Bom, eu ponho a apresentação, quem vai cuidar de apresentar? Alejandra, você consegue abrir a apresentação? Quero. E compartilhar com a gente? E passar? Ah, peraí. Peraí que eu desliguei ela. A sua tá atualizada, Lê? Se não, eu Deveria. ponho aqui, gente, tá tudo certo. Ah, acho que coloca você, Bru. Você já está acostumada. Someone joined this call. Então, somos todos os colaboradores aqui por enquanto, esses 11 presentes, 12 presentes? Não, tem umas pessoas que são de fora já. Ah, legal. Deixa eu só Ei, William, tudo bem? Olá. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Então, a gente vai bem. esperar um pouquinho mais para o pessoal chegar. Erika, você só me dá o sinalzinho quando você for começar, me dá um sinal e me avisa, pode começar a gravar, para eu gravar, tá bom? Tá. Deixa eu só uma coisa aqui, como é que eu faço isso aqui?
Bom, aqui tem alguém já recebendo as pessoas. Deixa eu ver. Notes. A maioria, porque assim, a maioria das pessoas já está na lista e entra automaticamente. Algumas que não estão na lista, a gente tem que... Tem um pessoal aqui que eu estou procurando aonde... Eu estou pedindo para colocar aqui o nome de que cidade vem, porque essa é a forma de nos apresentarmos, tá? Uhum. Tá aparecendo mensagens para vocês? Ainda não. Tá sim, aqui na parte de baixo, direita. Tem Ninguém... do lado sim. das pessoinhas, 16 pessoas, e depois... Olá, pessoal. 17 agora. Oiê, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renata, tudo bem? Tudo em paz. Muita tecnologia aqui. Esperando por sábado para a gente se conhecer pessoalmente, né? Vai ser muito bom. Verdade. Vai. Tá bem diverso o grupo, né? Pois Cada e a um- gente está se encontrando tanto, né? Assim, ainda mais a essa gente se vê toda todos semana os e nunca dias. se viu. Exatamente. Olha lá, a Érica, que é nossa host, já Eu estou começou aqui. as mensagens. A Joyce, prazer, Joyce. Mig, daqui de Joanópolis. William também daqui de Joanópolis. William é turismólogo, né? William faz trilhas lindas por aqui. A Neia de Atibaia. O pessoal está chegando. Está chegando. Estou permitindo aqui a participação de alguns. Acho que aparece para vocês também, né, Érica? Eu Bruno, não encontrei. Que bom que você está fazendo, porque aqui eu não encontrei esse acesso. Cristiane, boa noite. Boa noite, pessoal. E quem mais que vai Bruno, estar entrando por aqui? está aumentando a sala. Vamos 21 por enquanto. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos. Analice, bem-vinda. Você está Kelly dando as também entradas, Carol? bem-vinda. Tá. Eu estou aprovando as pessoas e já estou. Então, E tudo já estou bem. respondendo Enquanto isso, um eu só por vou um. escrevendo, então. Ótimo. Eu não sei por que está aparecendo para mim, não está aparecendo para vocês? Porque todas nós, porque as 4... Sim, está aparecendo, só que cada vez que eu vou clicar, você já clicou, por isso eu estou achando engraçado. Oi, Analice, chegou. Boa noite, boa noite. Boa noite, Marli. Boa noite. Boa noite, Marli. Então, vocês podem ir colocando no chat também de onde vocês são. A Nath acabou de entrar, o Bruno também. Boa noite, Bruno. Oi, Nath. Boa noite. O pessoal está se apresentando aqui no chat, dizendo de onde vem, né? Legal. Uhum. Isso, eu também já estou colocando aqui o link para marcar sua presença, tá? Na nossa listinha de presença das lives. Já adiantando um recadinho para quem ainda não fez a inscrição para o dia 7, você acessa pelo e-mail, né? Quando você fez a inscrição para hoje, você recebe no seu e-mail o link para se inscrever para o dia 7.
Então, Eu já coloquei aqui o link, Erika. Já coloquei o link aqui para inscrição também, e do grupo do WhatsApp já vou colocar. É super importante. Mais tarde a gente vai lembrar de novo. Mas quem já está aqui... Importante, Erika. Erika, é lembrar, porque tem gente que, eu comecei a perceber que tem gente que, como fez a pré-inscrição, estava achando que já estava inscrito no... Então, só lembrar isso também. Teve a pré-inscrição e agora... Exatamente. Senão vai sobrar para fazer a inscrição tudo no sábado de manhã e aí vai ser aquela confusão. Então quem está aqui já checa seu e-mail. Já faz a inscrição direitinho, que já vai estar com o crachá pronto quando chegar na conferência no sábado, senão tem que esperar a gente fazer o cadastro todo. Isso. Bom. 4 minutinhos. Espera mais um pouco? Acho que sim, mais 4 minutinhos. Mais uns minutos, porque o pessoal está chegando. Olá. Bem-vindo, Isabela. Bem-vindo, Daniel. Olá, comissão. Boa tarde a todos. Bom comecinho de noite. Boa reunião aí a todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite, boa noite. Faz até tempo que eu não vejo o Abcair, né? Faz meses que a gente não tem uma reunião da APA. Aí eles marcam as reuniões do nada, né? Assim, aqui, né? Não estou falando da coisa da conferência. Que marcaram uma reunião do Condema para terça-feira que vem, Bruno, é mole? Não passa o ano inteiro sem reunião, de repente... no final do ano aparece uma reunião, Mas eu vou acompanhar um pouquinho com vocês, não vou ficar muito, tô tentando me organizar, na verdade é para ir no sábado. Mas vim aqui prestigiar a Bruna e todas vocês, mas a Bruna em especial que já conheço, tá bom? Boa reunião a todos. Olha lá. Bom, quem chegou agora, quiser e ainda não fez a sua inscrição para o dia 7, dá uma olhadinha no seu e-mail, porque são 2 etapas de inscrição. A inscrição inicial, que foi o primeiro link que vocês receberam, e vocês vão receber no e-mail um outro link que é a inscrição para a conferência livre, de fato, no dia... É onde vocês tiraram o endereço dessa live, então... isso. Receberam o e-mail. Só confirma se vocês se inscreveram, porque lá vão pedir os dados e lá você também já indica o tema de interesse. O eixo, né? O eixo temático. E também vocês podem escrever ali no chat de onde vocês vêm, uma breve introdução para a gente se conhecendo. Se alguém se inscreveu bem agora, um pouquinho antes, hoje à tarde, a gente não conseguiu mandar os e-mails, porque é a mesma equipe que faz as lives, é a mesma equipe que faz os e-mails, é a mesma equipe que organiza tudo, e não deu tempo de atualizar os e-mails. Desculpa, Bruno. Mas até amanhã de manhã a gente manda isso sim. Tá. Não tem ninguém esperando na fila para entrar? Daqui a pouco, um minutinho a gente vai começar. Ó, chegou mais alguém. Boa noite, pessoal. Aqui é o Guima. Boa noite, Guima. Boa noite. Boa noite, gente. Última hora para pegar uma água. Está todo mundo preparado. Tem mais gente chegando. E é isso. Agora a gente precisa começar. Então, oficialmente, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Eu estou aqui para iniciar essa conversa, mas com certeza é feita por todos nós aqui. E estamos para essa reunião preparatória para a Conferência Livre de Meio Ambiente da região Bragantina, que vai ser no sábado. Então, essa semana toda, a gente está tendo esses encontros para nos preparar para essa conferência de sábado. E hoje, o tema que a gente vai estar conversando é transformação ecológica. Maria deu o ok aí na gravação?
Certinho, funcionando. Então, boas-vindas. Então, o que são essas conferências livres, né? Que é essa que a gente vai ter no sábado. São conferências que fazem parte da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que vai acontecer mais para frente. Então, é um preparatório que estão sendo preparadas em âmbito regional por organizações, instituições, movimentos de sociedade civil, e é aberto a toda a população para contribuir, para chegar lá na 5ª conferência com contribuição de todos os lugares a nível regional. Bru? E aí, a metodologia para essa conferência acontecer, ela tem várias etapas, que vai desde de junho desse ano até o ano que vem, maio. A próxima, então, nós estamos aqui, a gente está nessa etapa de fazer, neste sábado, a conferência, uma das conferências livres. E dessa conferência, a gente vai estar elegendo uma pessoa como delegada e a gente vai sair com 10 propostas de âmbito nacional que vão ser sistematizadas e levadas para essa conferência. Bru? Isso. Ui. É isso, né? É isso. Isso. E, então, o objetivo geral dessa conferência é promover diálogos sobre emergência climática para subsidiar a implementação de política nacional sobre mudança do clima, a partir de uma agenda ambiental climática coerente com a limitação de 1,5 graus de aumento médio global. Os resultados esperados dessa conferência, desse sábado que a gente vai ter, é elaborar essas 10 propostas prioritárias, e como nós temos 5 eixos, 5 temas, a proposta é sair 2 por eixo temático. E também ter a indicação de um delegado que vai participar dessa etapa nacional, representando todos nós. Nesse sábado, a gente tem algumas diretrizes de como fazer essa proposta. Então, a gente vai estar olhando em mais detalhe essas dicas que eles dão, para que a gente seja bem conciso, objetivo nas propostas, porque assim elas são mais fáceis de entender e são mais fáceis também de serem selecionadas. Mas isso a gente vê no sábado com mais detalhe dentro dos grupos. Então, aqui nós temos os 5 eixos temáticos, que tem mitigação, adaptação e preparação para desastres, justiça climática, transformação ecológica, governança e educação ambiental. Hoje, que é quarta-feira, a gente está na transformação ecológica. Então, a gente vê que já aconteceu a mitigação na segunda-feira, a justiça climática na terça. Então, amanhã tem adaptação, e na sexta tem a parte da governança. A importância da inscrição, né? Então, a gente tem inscrição em 2 etapas. A primeira que vocês fizeram, onde vocês encontraram o link da reunião de hoje. Tem também o link de uma segunda inscrição, que é a inscrição, de fato, para essa conferência de sábado. Ela é super importante para que a gente já se organize, para fazer os crachás, né, para ter tudo organizado no dia. Então, dá uma olhadinha no seu e-mail. Se você ainda não fez essa segunda inscrição, faz ela antes de sábado, que a gente consegue se organizar melhor. Então, tem dados pessoais dentro da proteção de dados, você vai escolher seus eixos temáticos, o que você tem interesse, né? E também existe um grupo de WhatsApp que você pode fazer parte. Aqui no chat, a gente está colocando esses links, tá? Então, qualquer coisa, se você perder o link, pede, a gente põe de novo. Bom, aqui é a nossa equipe do dia, né? A Bruna, a Carolina, eu, que sou a Érica, e a Maria Alejandra.
Então, bom, a partir de agora eu passo a palavra à Bruna. Deixa eu só sair e entrar de novo, só para fazer uma atualização. Pronto, acho que foi. Bom, vocês estão vendo aí, né? Bom, então a gente hoje vai falar de transformação ecológica, que é uma mudança de paradigma que tem que ser feita, cultural, político e econômico, de toda a sociedade, para uma produção baseada no bioma, nas relações sustentáveis, com o território e a natureza, para gerar mais qualidade de vida para as nossas populações. Não tem como falar de emergência climática sem falar sobre emissões de gases do efeito estufa. Esse é um perfil traçado para a nossa região, então para todos os municípios da região Bragantina. A gente vê aqui que o nosso principal gerador de gases do efeito estufa é a energia, incluída nessa energia, aproximadamente 50% dessa energia é energia elétrica, né, o que a gente chama de energia normalmente, e 50% dos transportes rodoviários. A gente também tem uma contribuição com a agropecuária e as mudanças do uso da terra, e também uma contribuição considerável em resíduos, né, vindo dos resíduos. Bom, nosso modelo atual de produção, eu vou falar um pouco sobre a economia e a produção urbana. Então, o nosso modelo atual de produção é uma produção baseada em emissão de carbono, basicamente. 50% da energia que o Brasil, 50% aproximadamente 30% da nossa matriz energética, ela não é limpa. Então, é uma energia que libera muito carbono, que não é renovável. Então, a nossa produção mundial hoje, mas também na nossa região, é sempre baseada em extração de recursos naturais. Essa extração vai transporte, vai energia, vai combustível fóssil. A manufatura também gasta energia elétrica, também gasta energia de combustíveis fósseis. Então, tudo vai liberando muitos gases do efeito estufa, e a gente acaba não tendo nada cíclico e nada que recupere esse carbono no nosso modelo atual, e tendo uma grande quantidade de resíduos que continua liberando carbono e continua trazendo mais gases do efeito estufa para a atmosfera. Bom, a gente já passou o teto ecológico, né? Já estamos com as alterações climáticas, isso virou uma emergência, a gente precisa voltar para um espaço seguro, com uma economia mais regenerativa e distributiva. Então, o modelo que é proposto dessa mudança de paradigma, que é essencial para o planeta, é um modelo mais circular, e é o modelo que a transformação ecológica propõe, que é onde toda a energia que a gente gaste seja energia renovável, então também recapture esse carbono, uma vez que a energia dele que a energia é liberada, e repense toda a cadeia produtiva. Então, repensem os designs de toda a linha de produção, repense toda a manufatura para pensar num produto que ou é compostável, ou não gera resíduo. Também repense as cadeias de distribuição, repense toda a energia que, né, use combustíveis renováveis na distribuição, repense as logísticas de distribuição, se a gente consegue consumir isso de maneira mais local, com menos liberação de carbono possível. Uma indústria também que seja regenerativa no sentido de se responsabilizar por esse carbono e fixar esse carbono, compensar esse carbono. Eu acho que esse é a grande proposta. Então, isso tudo, essa transição, ela vem com uma proposta do governo federal, né, de você desestimular. Então, essa mudança começa com a gente desestimulando qualquer liberação de emissão de gases de efeito estufa, não topando mais, desestimulando energia térmica e renovável. Provavelmente essas mudanças, elas podem trazer alguns impactos para algumas indústrias, com uma previsão de 0,3 milhões de empregos para o país, mas também diminui a injustiça
e também diminui o investimento em negócios emissores, né? Porque a gente sempre vê subsídio e investimentos de baixo custo, porque são indústrias extremamente estáveis, né? Com rentabilidade e crescimento extremamente estáveis, mas, de certa forma, não adianta você ter uma estabilidade e crescimento garantidos se isso está prejudicando o planeta inteiro, com muitos custos externos. Então, a transformação ecológica fala, não, a gente não topa mais isso, e ela propõe, então, que com muita energia renovável, né, uma indústria que tenha toda a sua base energética renovável, isso cria uma taxonomia verde, onde você tenha mais facilidade de conseguir investimentos para desenvolvimento e adensamento tecnológico, para manufaturados circulares, para a bioeconomia, que o Brasil tem grande potencial para a bioeconomia, então, para estudar esses ativos e para maximizar o nosso desenvolvimento baseado em produtos da nossa biodiversidade. Também um acesso mais fácil a crédito para a economia circular dos nossos resíduos, para a gestão sustentável, e pedindo muita gestão, né? Então, todo um ambiente que facilite investimentos em negócios sustentáveis vai exigir das indústrias comuns que queiram se adequar, gestões cada vez mais sustentáveis, também pede um pessoal mais especializado, e, no geral, a taxonomia verde, então, traz essa pegada dos negócios. A grande oportunidade dessa transformação é que você vai precisar de mão de obra mais capacitada e mais especializada, que possivelmente ganha mais, então você vai ter mais equidade entre a renda das pessoas, e vai gerar, a expectativa é que a gente gere por cada uma dessas áreas da transição ecológica, essa quantidade de empregos até 2030, e estamos falando aqui em milhões. Então, sim, a gente vai perder alguns 0,3 milhões de empregos, porque algumas empresas, elas não vão ser mais sustentáveis, elas não vão mais conseguir investimentos, mas a gente vai gerar algo em torno de, no total aqui, talvez 7 milhões de novos empregos. Acho que vale a pena a gente investir nessa transformação ecológica da nossa economia. E aí eu passo a palavra para a Carol, para falar dessa produção em meio rural. Perfeito, pessoal. Obrigada, Bru. Então, a Bruna, como ela bem colocou aqui, expôs, a gente está falando de um cenário de indústrias que estão tanto localizadas no meio urbano quanto no meio rural. E a primeira pergunta que eu faço, hoje eu vou ser cavaleira do apocalipse, Gente, já avisei para as minhas colegas, eu vou trazer alguns dados de realidade aqui da nossa região. Se vocês se sintam à vontade, inclusive, para escrever no chat, me perguntar qualquer coisa, a gente pode aprofundar no tema, eu vou trazer essas notícias e essas pinceladas. Mas a primeira pergunta que eu faço é onde a gente está, né? Então, é importante que a gente consiga entender em qual contexto territorial nós estamos inseridos para a gente entender também qual é a nossa realidade rural e como essa transformação ecológica ela vai acontecer. A transformação ecológica ela é quase uma metamorfose, porque ela envolve também, como a Bruna bem colocou, uma mudança de cultura, né, de cultura produtiva, de cultura de forma de uso, né, dos recursos naturais e até de relação com o ambiente. Então, antes de qualquer coisa, a gente está dentro de uma área de proteção ambiental, né, uma unidade de conservação de uso sustentável do sistema Cantareira, que é o sistema que abastece aproximadamente, na verdade, até mais de 10 milhões de pessoas, tanto nas cidades onde estamos inseridos, né, Joanópolis, Nazaré, Atibaia, Bragança, enfim, 10 municípios estão fazendo parte aqui da Conferência Intermunicipal, né, de Meio Ambiente, como também toda a região metropolitana de Campinas e São Paulo. 56%, na verdade, dessas duas regiões se abastecem hidricamente, né, tem a água das suas torneiras abastecidas pelas nossas nascentes e rios. Nesse mapa, a gente consegue ver bem
a zona de proteção de atributos, que são zonas, na verdade, especiais de conservação. Joanópolis está completamente inserida nessa zona, Piracaia, Vargem, Nazaré, parcialmente, né? Atibaia também tem um trechinho ali de zona de proteção especial, assim como zona de proteção de atributos e uso sustentável também. Bragança Paulista, a mesma coisa. E além dessa APA Cantareira, a gente tem a sobreposição de uma outra área de proteção ambiental, que é a área de proteção ambiental Piracicaba, Juqueri-Mirim, área 2. Então, a gente tem um duplo aparato, aparato legal mesmo, né, para a proteção do nosso território, porque a gente produz água. Nós somos região de mananciais. As nossas serras, montanhas e florestas aqui importam muito, não só para o equilíbrio climático regional, mas como para o fornecimento desses recursos hídricos da Grande São Paulo. Peço perdão se o mapa tiver com alguns, enfim, probleminhas, acho que a gente está, não sei se dá para vocês verem bem, mas rachurado em amarelo, basicamente, é toda essa área de proteção. Pode passar, Bru. E aqui eu peguei 3 municípios de exemplo, na verdade, Joanópolis, Piracaia e Nazaré Paulista, para que a gente entenda mais ou menos o uso e ocupação do solo, né, a partir dos registros do MAP Biomas, né, de 2022, e a gente consegue ver que o uso majoritário, na verdade, é de pastagem, né, pastagem e silvicultura. A gente tem indústrias, com certeza, e área urbanizada também bastante evidente, mas a gente tem um grande território aqui distribuído entre pastagem e silvicultura, além dos remanentes florestais nativos, que, como a Bruna colocou naquele primeiro slide, quando existe essa conversão, né, de paisagens naturais ou formações florestais naturais para outros usos do solo, a gente também acaba emitindo gás carbônico, né, aumentando a nossa pegada de carbono e os impactos, todos os demais impactos gerados também com a degradação ambiental. Bom, sabendo onde estamos, vamos para o próximo slide. A gente também está atento, né, aos jornais, e a gente está vendo que, apesar de estarmos numa região de extrema importância para a proteção hídrica, para a conservação do solo, né, e com potencial imenso para desenvolvimento de turismo, de base ecológica, agricultura regenerativa, etc., a gente tem vivenciado constantemente ameaças, né, ameaças ao planejamento territorial ordenado, ameaças à produção sustentável. Semana passada, houve uma operação, né, que veio, na verdade, investigar um inquérito civil aberto desde 2017, já com mais de 7 anos, de operação de serrarias e carvoarias irregulares, né, em operação irregular, em áreas de proteção permanente, com trabalho infantil, sem a via rápida, autorizações, né, e laudos mínimos da via rápida ambiental da CETESB. Isso aconteceu aqui no final da semana passada, essa operação do Ministério Público. Ao mesmo tempo, também sofremos, nesse mesmo ano, uma tentativa de expansão de 313% da nossa zona urbana aqui no município de Joanópolis. Falo do município de Joanópolis especificamente porque eu estou aqui, né? Sendo que o nosso município não tem um plano diretor e não teve nenhum planejamento, na verdade, para esse crescimento e essa expansão repentina. Não considerou nem mesmo o plano de manejo da APA, né, que já é existente e autorizado, enfim, decretado desde 2020, com uma série de aparatos legais que restringem a ocupação territorial. Então, apesar de estarmos numa região extremamente importante para a conservação, a gente vem sofrendo ameaças constantes, né? A gente pode voltar a falar sobre elas com um pouco mais de detalhamento, caso vocês fiquem curiosos e não tenham visto recentemente nos jornais. E isso tudo... Pode passar, Bruno? Eu acho que deve ter mais algumas fotos, né? Aqui eu mostro um mapeamento, na verdade. Volta um slide. Aqui a gente consegue ver os rios, né? Como a cidade é toda capilarizada, cheia de nascentes e rios, e como a ocupação das serrarias, ela ocupa essas áreas de preservação permanente hídricas,
porque esse tipo de indústria, quando não, né, regular, acaba usando os recursos hídricos para resfriamento de maquinário e até para despejo de resíduos. Então, a gente está falando de uma área de proteção com uma ocupação danosa, né? Então, todos esses resíduos, olha aqui à esquerda, onde tem alguns eucaliptos, dá para a gente ver que tem um rio, e tem madeira praticamente dentro do rio, né? Então, a gente não tem os 30 metros de proteção como deveria ter aqui, a gente tem uma série de atividades bastante nocivas, né, ao meio ambiente. Então, a gente está falando de uma transformação ecológica, assim, muito intensa que precisa acontecer. E por quê, né? Por que que a gente o que que a gente precisa para tornar esse uso e ocupação sustentável nas áreas rurais? Primeiro, a gente precisa respeitar os aparatos legais mínimos, né? Adequação ambiental de propriedades rurais e propriedades em áreas de expansão urbana é primordial. A gente precisa rever os planos, né, e as leis municipais que regem, na verdade, esse uso e ocupação de solo, né, como, por exemplo, o Plano Municipal da Mata Atlântica, que prioriza áreas para conservação e conectividade de fragmentos florestais da Mata Atlântica, ou planos diretores, atualizações dos existentes ou criação daqueles inexistentes. Joanópolis, apesar de ter obrigatoriedade de ter um plano diretor, ainda não apresenta nenhum. Um comando e controle mais eficaz, computando realmente o ônus ambiental gerado, né, por essas atividades irregulares. Pode passar, Bru. Porque enquanto o produtor rural estiver no vermelho, ele não vai pensar no verde. Essa é uma frase que a Simone Tenório do IP sempre fala. E eu acho que faz muito sentido. Enquanto as atividades que degradam o meio ambiente, elas forem mais vantajosas e financeiramente rentáveis que aquelas atividades agroecológicas, de base, né, na agricultura regenerativa, de base sustentável, a gente vai perder sempre. É uma luta desleal. E todo tipo de incentivo ou fomento da agenda positiva de restauração, de auxílio à produção sustentável no meio rural, ela precisa vir com o mínimo de segurança. Ninguém investe dinheiro e recurso numa região onde esse dinheiro pode ser perdido, né, em 1 ou 2 anos. Podemos passar os slides, porque a gente também tem alguns casos de sucesso, né, nessa agenda positiva, e esses casos precisam ser também compartilhados. Atualmente, em alguns dos nossos municípios, em Bragança, em Nazaré, em Joanópolis, em Piracaia, nós temos regulamentado os programas municipais de apoio à conservação de solo e água, como, por exemplo, o Programa Produtor das Águas, de Joanópolis e Piracaia, com fomento da CEMIL, né, vinculado também à Arcesp, então, dentro do âmbito do PCJ, né, no Conservador da Mantiqueira. Então, a gente tem uma série de atividades que estão começando a acontecer. Elas ainda são incipientes, mas elas podem aumentar. A gente precisa fazer com que elas aumentem, na verdade. Aqui eu também cito o projeto Semeando Água do IP, sei que também tem um projeto, a Alejandra me lembrou, de transição agroecológica, né, de atividades de agricultura regenerativa em Nazaré Paulista, e todos esses programas, eles precisam ser incentivados a perpetuação, né, e a continuação desses programas, ela é essencial para que a gente não perca mais espaços para aquelas outras atividades danosas ao meio ambiente. Pode passar, Bruno. Aqui eu mostro também, na verdade, mais um estudo feito pela WRI, de infraestrutura natural para água no sistema Cantareira, né, de São Paulo e região metropolitana de Campinas. Em vermelho são as áreas prioritárias para conservação, são áreas que deveriam ter ou agricultura regenerativa, ou florestas multifuncionais, sistemas agroflorestais, ou, enfim, qualquer outro tipo de ocupação mais que traz, né, essa resiliência ambiental para o nosso ecossistema. Porque são áreas cujo uso e ocupação de forma irregular ou displicente podem causar uma série de problemas e que depois acarretam, obviamente, em danos financeiros também para qualidade e quantidade da água utilizada nas regiões metropolitanas. Pode passar, Bru.
Aqui é uma foto que eu quis trazer para vocês da nossa represa, Jaguari-Jacareí. Na verdade, eu vou encerrar minha fala com essa foto, para que a gente lembre que as nossas represas, elas não são só caixas d'água, reservatórios de chuva, né? Principalmente pensando que a gente está com um regime de chuvas cada vez mais irregular, né? E que com as mudanças climáticas pode ser cada vez menor. A gente precisa começar a olhar para as nossas nascentes, para os nossos rios e para o tipo de uso e ocupação do solo na nossa região e quais são as atividades que precisam ser desenvolvidas para que a gente possa salvaguardar o uso e ocupação sustentável nessas regiões. Pessoal, a gente trouxe mais provocações, né, do que propostas. A ideia é que vocês também compartilhem as vivências de vocês e tentemos juntos aqui buscar caminhos, né, conjuntos e viáveis para levar adiante. Então, passo a palavra novamente à Érica, que vai estar mediando, e estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida também. Vi que a Analice já está com uma dúvida, não sei se é referente à minha parte da Bru. Já está levantando a mão, é isso mesmo. Ai, que bom, a gente está com um bom tempo para poder conversar, para poder se ouvir, poder falar. Então, vocês podem usar a mãozinha que tem lá no ícone, né, da carinha, tem do ladinho ali, tem uma mãozinha. Então, vocês vão colocando, a gente vai seguindo essa ordem para as falas. A gente pede que sejam um pouquinho conciso, né, para que todo mundo consiga falar. Mas um pouquinho antes, Bruna vai querer falar aqui do slide. Eu engatei uma quarta na minha fala e esqueci de dizer que, mantendo as provocações, que acho que cabe tanto dentro do que a Carol falou quanto eu, que os fundos ambientais hoje, né, que estão buscando investimentos sustentáveis, chegam a 600 bilhões de dólares. E a América Latina só consegue captar aproximadamente 4,5% disso. Assim, acho que a gente consegue aumentar um pouquinho com o território que a gente tem, com as oportunidades que o Brasil tem, o que a gente consegue captar, o que a gente consegue fixar de carbono em todas essas áreas que são degradadas da nossa região, garante que um carbono e uma floresta que vai garantir a nossa água. Talvez a gente consiga fazer a transição para mais energia limpa, já que a gente tem muito potencial solar. Então, é para pensar positivo, é super possível fazer, e é muito fácil para o Brasil fazer essa transição. A gente tem acesso a recurso e a gente tem muito recurso natural renovável para isso. Bom, só para dizer que a iniciativa da conferência é uma organização de 11 diferentes instituições de 5 municípios. Então, é muita gente. Tem Salve Atibaia, tem Ecojoá, tem Coletivo Socioambiental de Bragança, tem a Simbiose, tem a Expedição pelas Margens do Onofre, Famílias pelo Clima, Instituto Comunidade que Sustenta a Agricultura, Arte Verde aqui de Atibaia, Bragança Mais, Coletivo Socioambiental e o IP, estamos juntos, e a gente está tendo o apoio da FESB para ceder o espaço para a gente no dia 7. Agora sim, vamos para a fila. Vamos, gente, então, abrir, né? E lembrando, quando a gente estava organizando o PowerPoint, também a gente comentou de que existe recurso, né? Existe várias oportunidades, mas a gente precisa estar pronto, precisa ter estrutura, precisa ter algumas etapas ali completadas para acessar essas oportunidades, né? E então vamos começar com as mãozinhas aqui. A Analice pode falar. Boa noite, eu sou agricultora, espero colaborar, mas eu acho que tem políticas públicas já implantadas no estado de São Paulo, que será federalizada, que é o Protocolo de Transição Agroecológica. Além disso, eu moro no sítio, eu conheço a Alejandra, que também mora no sítio, eu não sei os outros participantes, mas como uma moradora de Nazaré Paulista, agricultora, eu vejo que é necessário haver uma articulação e um monitoramento. Eu, como cidadã, não consigo enxergar
exatamente os projetos, e acho que isso é muito importante. Vejo a gestão pública como necessária para monitorar e dar um atendimento às vulnerabilidades. Na Zé Paulista, com tantos projetos, tem os menores índices de desenvolvimento sociais. E acho que a gente tem que falar da transição agroecológica junto com todos os outros eixos, que também é justiça ambiental. Então, não se adianta ter recursos se esses recursos são... Eu acho que é importante, eu como cidadã, acho importante a gente saber aonde eles estão colocados e de que maneira, a quem atendem, enquanto população. Então, eu sempre defendo a constituição de um aparato de governança que seja articulado pelos cidadãos e pelos conselhos. Então, a gente tem um território, pelo menos, com pouco espaço de exercício de diálogo, e é muito importante a gente articular. Eu fico muito incomodada quando eu vou atrás de conhecer, eu também sou pesquisadora, conhecer os resultados e o monitoramento desses recursos que estão aplicados aqui, e não consigo. Tá? E, assim, ao mesmo tempo, a gente está falando de projetos que também já estão implementados em políticas públicas. E eu posso citar o Conexão Mata Atlântica, por exemplo, uma confluência de atores numa governança que é transparente. Eu espero ter contribuído e estar considerando que seja a possibilidade da gente refletir sobre o que nós temos e o que a gente espera na região. Obrigada pela atenção. Obrigada, Analice, pela sua contribuição. A próxima, Edneia Prado. Boa noite a todas as pessoas. Eu sou Néia, da expedição pelas margens do córrego do Onofre. Vendo vocês colocarem todas essas questões, né? A gente passa por uma questão em Atibaia, que todos os órgãos públicos, todos os representantes que têm o dever de fazer, são legalistas. Ontem ainda, junto com o Salve Atibaia, a gente foi conversar com o promotor do meio ambiente sobre a questão da canalização dos córregos, e ele coloca, bom, não tem lado, não tem o que fazer, porque não é contra a lei. Então, eu vejo que se a gente não ocupar esses espaços, principalmente depois desse grande encontro, né, da conferência, que vem num momento muito oportuno, a gente não vai conseguir caminhar, vai ficar cada um no seu quadrado, e é importante que a gente ocupe espaços, como disse a Analice, do Conselho do Meio Ambiente, e que a gente possa mostrar que existem princípios, existem ações que estão acima dessas leis que muitas vezes não são justas, e que a gente tem que propor para o poder público que ações de recuperação e preservação da nossa natureza são muito mais importantes do que essa devastação que anda a todo vapor na nossa cidade, em toda a região. Então, é importante que a gente busque saídas mesmo de estratégia política para que a gente possa sensibilizar o poder público que existem essas leis, que elas... que muitas pessoas da sociedade, não diria a maioria, não concordam com isso, e que a gente tem que mudar essas ações e que as coisas não podem ser dessa forma, canalizar o córrego,
enfim, aterrar, levar esgoto para a água, porque é uma situação irreversível, né? Se a gente não conseguir fazer essa conexão para a gente poder sensibilizar o poder público, que não dá mais dessa forma, para que a gente deixe de escutar, isso está na lei, não tem o que fazer, nós não estamos contra a lei. Isso é muito cansativo, muito desanimador. Então, que a gente possa usar desse encontro para que a gente possa tirar estratégias para propor para o poder público que a gente tem que ter ações diferentes, assim como foi colocada essa mudança de paradigma, né? Muito obrigada. Obrigada, Edneia. E te ouvindo, você falando que não existe lei que proíbe, então talvez tenha que existir, né? Porque valores existem vários outros conceitos e vários outros objetivos, como você disse, que são maiores, que se sobrepõem a isso, né? Então, acho que como proposta, talvez seja uma criação de leis ou uma criação de validar e colocar legalmente esses objetivos acima dessas pequenas frestas, né? Talvez uma proposta seja essa, né? Prática. E no sábado dá para pensar melhor sobre esse ponto, né? Obrigada. Érica, eu queria fazer só uma complementação, também tem um pouco a ver com isso que a Edneia trouxe. Esses programas que eu apresentei agora no final, bem rapidamente, até tem a ver com o que o Fabiano também estava aqui colocando na conversa, eles também precisam ser regimentados por uma lei, né, um decreto municipal. Então, tanto a agenda positiva quanto o comando e controle, eles precisam de aparatos legais muito claros, né, Edneia? E da nossa participação pedindo por esses aparatos legais. Por exemplo, o programa Produtor das Águas em Joanópolis hoje, ele tem um programa, um fomento de PSA, que é pagamento por serviços ambientais, mas ele é muito baixo. Ele não paga nem o custo de oportunidade da terra, R$300 por hectare ano. Então, enquanto a gente ainda tiver aparatos legais, né, que estão começando, a gente entende, eles ainda vão melhorar com o tempo, mas que ainda permitam, né, que o ônus público, né, ambiental, não seja computado e que o benefício, né, o pro bono de quem protege ainda seja muito baixo, a gente ainda vai estar sempre nessa desvantagem, né? Então, completamente concordo, né? A gente precisa um pouco de uma organização da sociedade civil, né, para conquistar esse espaço de alguma forma. Obrigada. Vamos então para a Joyce. Boa noite, pessoal. Bom, eu vou complementar um pouco. Bom, eu sou a Joyce, né? Sou bióloga aqui de Atibaia, tenho uma consultoria ambiental, trabalho com a parte de licenciamento, e também tem um projeto que eu estou tentando implementar, inclusive falei hoje com a Neia também, né, com relação a isso. Eu estou dentro do grupo dela, dos protetores do Rio Onofre, que eu bato muito na tecla em projetos agroflorestais. Com relação a essa parte da legislação, a gente teve uma boa notícia essa semana, porque tem um projeto de lei, o 6529 de 2019, federal, que ele vai instituir o Programa de Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais de Base Agroecológica. E ele já passou por várias tramitações e agora foi aprovado também, além da Comissão do Meio Ambiente, pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, falta ele passar por só mais uma comissão para passar para o Senado para ser aprovado. Nesse projeto de lei, ele vai estabelecer instrumentos de gestão e também uma certificação de selo agroflorestal, e vai ter recursos federais que vão incentivar a instalação de agroflorestas para pequenos produtores, assentamentos do MST. E esses recursos, eles vão vir 10% dos recursos do Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas e 10% do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Então, a gente está falando aí na casa quase de bilhões
que vai vir fomentar projetos do ponto de vista agroflorestal. Isso no âmbito federal. Como a gente está falando também a gente tem que ficar de olho nas leis com relação também aos municípios no ponto de vista local. Aqui em Atibaia, segunda-feira, dia 9, a gente vai ter uma audiência pública em que eles vão mostrar o novo plano, um agregado ao plano diretor para novas leis para uso e ocupação de solo. Então, e assim, pelo que eles disponibilizaram lá, não mudou quase nada do que está. Então, é a chance que a gente tem de participar dessas audiências para reforçar, falar, não, isso aqui tem que ser alterado, né? Não deixar do jeito que está, porque do jeito que está hoje a gente sabe que não funciona. Eu, pessoalmente, sofro aqui, moro numa chácara, e foi instalada uma indústria do lado da minha chácara. Indústria em que eles destruíram uma mina, passaram com a escavadeira em cima de uma mina, colocaram manta-bidim, aterraram totalmente a mina, isso em 2019 e até hoje não aconteceu absolutamente nada, mesmo com todas as denúncias que já foram feitas. Então, essas brechas que são dadas e que a gente tem que aproveitar para a gente poder dar voz a essa bandeira que a gente vai ter que levantar. Eu acredito assim, pessoalmente, com esse projeto de agrofloresta que eu tenho, toda vez que eu falo assim, agrofloresta, principalmente para pessoas que não estão no meu meio ali, né, de biólogos, essas coisas, ninguém sabe o que é. Então, uma das minhas metas nesse projeto é fazer a educação ambiental com relação à agrofloresta. Então, começar principalmente com projetos pequenos, sabe? Fazer uma horta em espiral, um jardim de ervas em espiral em escolas, em lojas, mas com o conceito agroflorestal, com um QR Code, com essas coisas em que a pessoa vai com o celular e vai ler, começa a se integrar do que é um sistema agroflorestal, mesmo que seja em pequenas ações, mas divulgar melhor essa informação. Eu mesmo, como bióloga, só tive acesso assim, ao que é um SAF na época da pandemia. Até lá eu não sabia nem o que era isso, não tinha ideia do que era. Porque na época da pandemia, o Ministério da Saúde convocou, né, os profissionais da saúde para fazer um cadastro, para poder trabalhar, se caso fosse necessário. E, em contrapartida, eles ofereceram alguns cursos. E um dos cursos era realmente o de sistemas agroflorestais, e foi o que eu fiz, e foi quando eu tive acesso a isso. Me apaixonei por isso desde então, estou seguindo. Mas eu acho que é muito pouco divulgado. Eu acho que a grande parte da população deveria criar mecanismos de acesso para o conhecimento dos benefícios do que um sistema agroflorestal pode trazer, tanto para a segurança alimentar, para a segurança hídrica, para o social, justiça social. Eu acho que ele acaba atingindo várias vertentes aí, mas ele é muito pouco conhecido, acho que por isso que tem pouco financiamento também. Era isso. Obrigada, Joyce. É muita coisa, né? Estava fazendo umas anotações aqui, são muitos níveis, né, de atores, ameaças vindo de lugares diferentes, mas também tem oportunidades, e ficar sabendo que vocês denunciaram, né, essa atuação dessa indústria e não aconteceu nada, é preocupante, né? Então, vamos começar a pensar estrategicamente quais as propostas que a gente quer apresentar para que o sistema funcione, porque já existe, né? Existem várias iniciativas, como a gente pode potencializar o que tem. Vera? Vera está por aí? Isso. Deu? Oi. Sim, chegou. Oi, cheguei. É Vera, de Bom Jesus dos Perdões, nosso coletivo Favorecer Ecológico. Nós temos muitos problemas, né, que estão colocados aí, e os nossos problemas estão sempre estanques, porque não existe nenhuma ação
no sentido para resolvê-los, né? A gente está começando com esse movimento, né? Há um tempo já atrás, a gente está tentando conscientizar as pessoas, a nova gestão que vai entrar agora, para estar sensível para as questões ambientais, né? Só pegando um pouquinho o que foi falado agora em relação à implantação de indústria, nós temos aqui, ontem eu falei um pouquinho, da implantação das indústrias aqui na várzea do Rio Atibaia, do Rio Atibainha, né? E o que a minha briga com a prefeitura, a nossa briga com a prefeitura, é porque nós não somos contra a vinda do progresso das indústrias para a região, não somos contra, só que elas podem vir para cá com critérios, desde que haja uma negociação que seja benéfica para o município, que preserve o meio ambiente, que traga benfeitorias para a comunidade, e isso não é feito. Então, existe uma negociação, até então não é feito. Existe uma negociação, e quando você vê, nós brigamos, lutamos, conversamos, 1000 reuniões, e quando você vê, a indústria está implantada, sem nenhuma contrapartida para a cidade, e usa a mesma estradinha que dá acesso para as pessoas que moram aqui em cima, no morro, a indústria usa. A ponte que existe é uma ponte de 1900 e bolinha, que só passa um carro por vez, estão passando carretas. O dia que cair a ponte, a gente fica isolado da Dom Pedro, da parte de baixo da cidade. Então, toda essa negociação tem que ser feita de forma antecipada. A mão de obra das pessoas, né, que a empresa utiliza, vem pessoas de outras cidades. Ótimo que venham pessoas da cidade, mas capacite as pessoas da cidade para que elas tenham oportunidade também de ter um emprego na cidade. Então, você vê uma porção de gente sem emprego aqui e um monte de ônibus trazendo gente de toda a cidade. Que venham também. Mas, enquanto a empresa vai se implantar, existe um tempo que ela pode capacitar as pessoas para poder trabalharem aqui nas indústrias que estão operando na região. E uma outra questão, a gente sempre quer saber, quando vai ser implantada uma empresa, que tipo de produto, o que ela vai produzir, o que ela vai usar de matéria-prima, onde ela vai jogar o esgoto, de onde ela vai pegar a água, tudo isso a gente questiona, mas a gente perde sempre. Quando a gente vê, os caminhões estão entrando e as coisas estão começando, daqui a pouco a empresa está implantada e aí fica o prejuízo. Eu disse que aqui, na várzea, as árvores nativas que acompanham aqui a várzea estão todas secas, porque houve um impacto grande. Se aterrou o lado grande, um lado direito inteirinho da várzea, e se estancou a água, não tem mobilidade da água, ela está parada, exatamente parada no mesmo lugar. Essa é uma das questões. Nosso trabalho, né? Eu falei, nós somos educadores, eu sou educadora e a parte do grupo também mas a gente quer agregar todos os setores. A nossa preocupação é com a implantação de hortas comunitárias, que o projeto de meio ambiente seja abraçado pela equipe toda escolar, que não fique só na mão do professor de ciência, do professor de biologia, que seja um projeto abraçado por toda a equipe escolar e pela comunidade, implantação de hortas comunitárias e todo esse trabalho, né? Nova arborização da cidade, porque a cidade de Perdões é pequenininha e tem uma característica, uma selva de pedras, porque não tem árvore nas calçadas. As árvores que tem na calçada são cortadas, né? A poda é feita no assassinato, do que se faz nas árvores da cidade. Quando não, eles toram no caule, no chão, na calçada, a árvore. E a gente já foi questionar, desculpe, assim, muitas vezes o comerciante não gosta da árvore porque vem passarinho, porque fica lixo, porque não sei o quê. Eu falei, mas pode o comerciante não querer a árvore na frente do comércio dele? É isso que acontece. Então, nós temos muitos problemas aqui. Quando vocês falam da questão a pessoa que fez a apresentação falou de Joanópolis, falou da questão das serrarias, né, da madeira, aqui também tem muitos sítios onde são plantados eucaliptos para comercialização. Tem um problema sério aí. A gente, acho que 2 ou 3 anos atrás, nós descobrimos que tinha mão de obra escrava num sítio, uma fazenda, entre Perdões e Nazaré, aqui no nariz da gente. A gente acha que mão de obra escrava tem lá no fundão do Brasil, né? Tem aqui. Então, assim, por uma coisa, amarrando as pontas, que nós chegamos a esse local, onde não entrava carro, onde esse pessoal estava praticamente preso, trabalhando a troco de comida. A troco de comida. Quem trabalha a troco de comida é escravo, né? Há uns anos atrás. Então, tem coisas muito horrorosas acontecendo e a gente precisa estar de olho. A questão do desmatamento. Tem que ter uma punição para quem desmata e para a empresa que é contratada e desmata sabendo que é proibido desmatar.
Porque o dono fala assim, às vezes o dono fala, eu quero que desmate isso aqui porque eu vou construir não sei o quê. Chama a empresa fala, mas aí será que pode? Não, faz que eu seguro. Então, os dois são criminosos. O dono que mandou e o empresário que ganhou para desmatar. E assim, para desmatar, são 2 palitos, como se diz na gíria. Você vê a mata, daqui a pouco você não vê mais nada, não tem mata. Você virou as costas, não tem mata. Essa questão também da autorização da CETESB, eu tenho conversado com a CETESB de São Paulo, já um processo longo, a gente vem em conversação, porque nós temos placas da CETESB em vários locais. A autorização da CETESB, não sei o quê. O que me informou a diretora da CETESB? Eu fotografei as placas. Muitas vezes, a placa não significa autorização, significa um protocolo para que se possa fazer alguma coisa. Só que eles pegam e já começam a desmatar, põem a placa do protocolo e começam a desmatar. E tem uma coisa muito pior ainda, que eles pegam uma placa de um local e colocam no outro local. E quem é que vai conferir isso? Se a placa é dali mesmo ou a placa está fora do lugar? E se a placa é um protocolo ou a placa é uma autorização? Então, tem muitas irregularidades. E aqui em Perdões, como eu disse, é terra de ninguém, porque nós não pertencemos à APA, não existe fiscalização, loteamentos para todo lado, se a gente bobear, eles constroem na cabeça da gente, em qualquer lugar, em cima da nascente, do lado da nascente, fecham a nascente, é um horror. Então, nós estamos começando do zero. A nossa batalha em 2025, estamos esperando a gestão entrar, porque nós vamos atuar firmemente no sentido de haver uma regulação para o uso, né, do solo, para a preservação do solo, né? O conselho daqui não funciona, o conselho aqui está junto com o turismo e uma outra secretaria, a gente pediu desmembramento do conselho, uma nova constituição do conselho, porque dentro do conselho está a gestão, a prefeitura não pode estar dentro do conselho, o conselho é da sociedade civil. Como que é que você bota a prefeitura dentro do conselho? Para que serve um conselho desse jeito, né? Então, nós vamos mudar muita coisa. O nosso trabalho, assim, é bem árduo, mas nós estamos esperançosos e com muita vontade de fazer coisas, de estar junto com vocês, aprender com quem sabe mais, aprender com a experiência dos municípios aqui ao lado, que eu sei que tem um trabalho grande. Piracaia é um exemplo, né? A gente está muito próximo aqui do pessoal de Piracaia, assim, um grande prazer conhecendo todos vocês, para que a gente possa aprender e fazer coisas, e buscar, pesquisar e saber como é que a gente pode se movimentar para melhorar, né, a qualidade de vida, para preservar o nosso meio ambiente e para ter uma vida, né, a proposição de uma vida sustentável, né? Já pedimos a implantação da coleta seletiva de lixo, já sabemos que podemos ter uma usina para o lixo orgânico, desde que nós nos unamos em 3 municípios com pelo menos 100 mil habitantes. É possível ter uma usina, porque a gente paga um preço imenso para transporte do lixo para Caieiras, o lixo vai todo para lá, então uma parte só do lixo muito pequena é reciclado, e a gente faz esse trabalho particular de entregar em determinados lugares, de separar o lixo. A totalidade do lixo vai tudo para Caieiras, e se a prefeitura gasta um dinheiro enorme para pagar o transporte para lá. Fora a questão do aterro sanitário, porque o aterro sanitário, você sabe como é que funciona. Ele tem um tempo de vida, depois dali não serve mais, ele vai para outro lugar, a extensão é enorme, ele tem que ficar perto dos municípios que vão servir desse aterro sanitário, e depois daquela área lá, ela é morta, porque se ela tem que descansar, em cima dela vai ser plantado para fazer um parque, alguma coisa ao longo do tempo. Quer dizer, quantos aterros sanitários nós precisamos ter e que devastação a gente vai ocasionar na natureza, né? Então, nós precisamos pensar, nós temos que fazer a coleta seletiva de lixo, e tem que pensar na questão, o lixo orgânico ele pode ser aproveitado como adubo para o poder público, para as hortas particulares comunitárias, para os sítios, etc. Tem muita coisa a fazer e a gente está com muita vontade de trabalhar. Obrigada. É verdade, Vera, é verdade. A Vera tem uma visão sistêmica. Ela trouxe vários pontos e tudo está interconectado, de fato, né? E nós estamos com 5 temas, então sempre vem essas questões de horta, questão de educação, elas sempre estão aparecendo porque elas estão dentro de tudo, né? Sim. Então, nos grupos a gente vai conseguir detalhar e fazer algumas propostas específicas, e aqui, como transformação ecológica, né? Como aquele primeiro slide que Bruna falou, que é um processo de transformação profunda, a longo prazo, né? E são questões
de grande mudança de estrutura. E a gente vê que os municípios não ajudam, né? Muitos deles não ajudam, a maior parte. As leis, as grandes indústrias. Então, o que a gente pode trazer de proposta para que funcione? Uma força maior, acima, porque a gente está falando de escrever propostas para em nível nacional, para o paizão lá, a mãezona, de cima, falar, agora não. Igual a portinha, o cara da portinha ali do slide. Aqui não. Então, o que de fato a gente consegue pensar de proposta, porque essa é a situação. Está tudo aí, faz quem quer. E muita gente não quer, né? E, inclusive, a parte de punição, para mim, né, uma coisa que você falando, eu pensei, né, de proposta, essa coisa de desmatou, refloresta tudo. E o que a gente acontece aqui na região, desmatou, ficou. Aqui do lado é isso. Ficou. Ah, já tirei tudo que eu precisava. A gente foi atrás, a gente viu que não tinha uma licença pronta. Não então, tem. Essa questão do controle, ela está se repetindo aqui nas nossas falas, né? Só lembrando que a gente tem mais uns 43, um pouquinho menos de meia hora. Tá bom? Tá, obrigada. Erika, só para te lembrar, a gente, pessoal, a gente no fim está deixando a conversa mais livre e aberta, porque é melhor que seja assim mesmo, mas agora chegando ao fim, para que todos consigam falar, se vocês conseguirem colocar a fala, né, o problema e uma possível proposta em 3 minutos, 4, 5 no máximo, seria interessante pensando nesse tempinho reduzido que a gente vai ter daqui para frente, né, Erika? Essa mediação. E assim, na verdade, uma proposição diante da fala da Vera, antes da Mari continuar, o que a gente tem visto é que, diante da falta de fiscalização municipal e da ineficiência de outros órgãos estaduais que deveriam estar fazendo essa fiscalização, a gente tem buscado se comunicar diretamente com o Ministério Público. Geralmente existem GAEMAs, né, grupos de apoio ambiental, enfim, para as ações de meio ambiente e questões habitacionais que deveriam atender a nossa região. O GAEMA de Campinas não nos atende, o GAEMA da região de Jacareí, etc., também não nos atende. Então, nós estamos num vácuo, num vazio, né, do Ministério Público com ações vinculadas ao meio ambiente e a questões habitacionais. Então, a gente tem que pedir para a CAU Habitacional, para a CAU Ambiental de São Paulo, e recentemente o Ministério Público nos informou que eles vão tentar regionalizar esses departamentos também. Então, está aí uma força-tarefa que a gente pode fazer para buscar celeridade nessa regionalização de departamentos ambientais do Ministério Público. E também vale ressaltar que Atibaia deveria ter um GAEMA que atende a região, né? Isso está na legislação. Então, cobrar dos nossos ministérios públicos que nos atendem a construção desse GAEMA. O ano passado eles fizeram um grupo especial de meio ambiente para levantar algumas questões, mas a gente ainda não conseguiu consolidar isso. Então, talvez seja interessante a gente juntar forças nesse sentido. A gente cobrar coletivamente, né? Porque realmente todos nós aqui estamos desassistidos, a gente está dentro desse vazio. Perfeito, Bru. Pessoal, a partir de agora, então, contando esses 3 minutinhos, espero que vocês compreendam. Podemos passar a palavra para a Mari. Deixa eu só fazer um comentário nisso, que é mais uma proposta que surgiu nisso, é interligar os órgãos que licenciam, fazer uma interligação entre os órgãos, entre informação, uma coisa prática, para que não fique na mão só de um órgão que alguém lá faz uma licença que passa por debaixo dos panos, né? Interligação das licenças baseadas nessa grande missão aí contra o aquecimento global. Bom, então vamos lá. 3 minutinhos é a nossa meta, Marli. Boa noite. Partindo da premissa de que os transportes provocam 50% da emissão de gás carbônico, eu gostaria de propor uma mudança na questão do transporte público, né? Que deveria ser mais incentivado, inclusive, né? Mas a gente percebe que, por exemplo, aqui em Atibaia é sofrível o transporte público, não dá nem para pensar em tomar, mas eu acho o seguinte, a minha proposta
todas as prefeituras, elas subsidiam de alguma maneira o transporte coletivo, né? Elas repassam dinheiro para as empresas. Então, a ideia seria condicionar parte do repasse desse subsídio a uma renovação de frota mais ecológica. Então, uma frota com biocombustível, ônibus movido a eletricidade, né, a ônibus elétrico. Então, a ideia seria essa. E eu queria só complementar uma coisa da Vera, que ela falou sobre a questão do lixo, né? O orçamento de gestão de resíduos, normalmente nas prefeituras, é um dos maiores orçamentos. Ele pega, assim, muito dinheiro, ou é o primeiro, ou é o segundo maior despesa, né? E a gente, toda vez que tiver um licenciamento de indústria, a gente precisa pensar nisso, como a Vera falou, só para reforçar, tá bom? Terminei. Isso. Obrigada, Ali. Analice? Desculpem, eu quero retomar só um pouquinho rápido. A ideia, nós temos expertises diferentes e diferenças nos nossos municípios, nesse território, e só contrapondo um pouquinho, Érica, e não é só para colaborar, me parece que mais importante do que vir de cima alguma lei, porque o Brasil tem um aparato de legislação muito apurado. Acabei de participar de algumas experiências internacionais em agroecologia, a gente tem uma expertise muito grande. Eu acho que trocar isso entre os municípios é muito importante na forma de consórcios, mas me parece que o foco seria a participação da comunidade e da sociedade civil, sempre articulando isso, porque para a gente conhecer e poder se inserir também nessa questão dos recursos, nos projetos e nos resultados dos projetos. Obrigada pela atenção. Ok. E lembrando que tem essas ações maiores e tem as ações menores, né? Dos pequenos e de nós, que é tudo junto, né? Precisa acontecer, uma coisa não tira a outra. Daniel? Tudo bem, só um minutinho aqui, tirar o vídeo também. Tudo bem? Boa noite de novo. Também bem rápido também. Eu acho que uma das grandes contribuições, na verdade, é que esse movimento todo que está sendo feito, ele traz um entendimento ali, uma oportunidade por conta de um encontro maior, né, de receber um encontro internacional e tudo mais. Ele traz esse fomento regional, estadual, municipal, livre, organizado e assim vai indo. Eu acho que o que fica dentro de todas as demandas que estão colocando, que são demandas clássicas, a gente ouve isso todo dia, no dia a dia, dessas questões todas que foram levantadas. Mas eu acho que um grande entendimento que tem que se ter é que, primeiro, o meio ambiente não tem essa divisão geopolítica, por mais que a gente tenha definido ali quais são os municípios que estão participando, mas essa divisão geopolítica de municípios e tudo mais, ela não existe, né? A natureza não se divide dessa forma, né? A gente dividiu de forma geopolítica dessa forma. Então, eu acho que primeiro ter essa visão do todo, dessa grande região, ela é importante. Eu acho que essa troca de informações que está sendo feita, para que busque ali formar um consenso qualificado, né, regional, é uma ideia diferenciada, porque se faz muito disso, muitas vezes de forma regional, no seu município, na sua forma de atuação como sociedade civil, interagindo ou não com o setor público, mas às vezes isso se perde dentro da regionalização. Então, a possibilidade de diversas entidades, todas conhecidas, não tem nenhuma entidade ali que seja desconhecida, ela tem atuações regionais. Então, essa atuação coletiva, ela vai promover coisas que são importantes. Eu acho que, nesse sentido, tem um ganho muito grande, independente do tema, da proposta, da ideia, dos dois assuntos prioritários que saiam dessa reunião ou de outras. Tá? E uma coisa que eu acho que é muito importante é que se produza, de alguma forma, mais letramento sobre meio ambiente, porque o letramento sobre meio ambiente ele ainda é muito vago, né? Principalmente porque ele vai além daquele desejo, da crença pessoal, do desejo pessoal, daquela visão objetiva, né? Às vezes muito conservadora, às vezes muito liberalista. Então essa coisa de levar o letramento também é importante,
Não adianta nada a gente fomentar um grupo grande que se reúne com entidades representativas, você promover que não se tenha divisas geopolíticas, mas que tenha uma atuação regional no que diz respeito ao meio ambiente, só que aí o grupo como um todo tem um letramento muito simplificado, né? Então é importante entender mais sobre o meio ambiente e como que você age dentro dessas ações, principalmente no que diz respeito a uma república com direitos, com obrigações e deveres, né? Eu acho que é isso, não tem muito o que virar de lâmpada, né? Tem diversas colocações que foram colocadas, né? Muitos até desabafos de irregularidades, mas eu acho que a conferência como toda, a ideia da conferência ela é muito sadia, né? Eu acho que ela vai trazer resultados positivos para que possa ir para uma, talvez, regional, estadual, e aí ter ali uma representação nacional, e que aí o nosso país represente bem, né? Porque tudo isso, na verdade, está começando um trabalhinho de formiguinha, porque tem um objetivo lá na frente de receber, né, o mundo inteiro, né, para a gente falar sobre clima, né? Essa que é a grande verdade. A oportunidade que está sendo fomentada conosco é que lá na frente, daqui a um ano e pouquinho, a gente receba, né, internacionalmente diversos atores do planeta como um todo, né? Tá bom? Acho que a contribuição é essa. Obrigada, Daniel. E só comentando aqui que a Natália trouxe aqui uma proposta, né, de construir uma plataforma de conexão entre projetos e pessoas, né, um tipo de rede de iniciativas verdes. Então, vamos lá para o próximo. Daniel ainda está com a mãozinha levantada, não baixou. Agora é o Marcelo. Boa noite. Minha câmera deu problema, mas eu vou aqui falar para o áudio. Eu tenho duas propostas rápidas. Uma relacionada com fiscalização, que foi levantado muito aqui. Vários municípios pequenos têm um problema que às vezes tem 1 ou 2 fiscais municipais e em municípios pequenos todo mundo se conhece. Então acaba gerando um problema de que o fiscal fica constrangido de aplicar uma multa, porque afinal de contas é o vizinho da minha amiga, o parente do sobrinho e tal. Então eu acho que nós deveríamos pensar numa proposta para solucionar isso, ter uma integração entre municípios vizinhos e que, de certa forma, houvesse um intercâmbio de fiscais municipais. Assim, então, por exemplo, um fiscal de Joanópolis fiscalizaria uma irregularidade denunciada em Piracaia, o de Piracaia fiscaliza Nazaré Paulista fiscaliza Bragança, Bragança não que é maior, mas principalmente nos municípios menores, e isso expandindo como se fosse uma política para o Brasil inteiro. Eu acho que é um problema que nunca se aborda e que acaba gerando constrangimentos que acabam dificultando muito as fiscalizações. Minha segunda sugestão é uma questão totalmente diferente, tem a ver com o que a Carol falou, sobre que o agricultor que está no vermelho não pensa no verde. Eu acho que a gente deveria, em nível nacional, e como o Daniel falou um pouco também, divulgar muito mais as informações relativas principalmente a sistemas sustentáveis, as SAFs, né, agroflorestais, etc., porque eu vejo que tem muita desinformação e o pequeno agricultor, principalmente, que tem pouco dinheiro, ele tem medo de arriscar numa coisa que ele não conhece. Então, a tendência é perpetuar sistemas de produção que são muito danosos ao meio ambiente. Então, essa informação precisa circular melhor, de sistemas que dão certo, e principalmente tem que ter incentivos financeiros. Então, por exemplo, que produtores que vendam merendas escolares, merendas para escolas, para hospitais, para locais públicos, que fossem obrigados a seguir determinados parâmetros em relação à sustentabilidade da produção dele. E eu dou como um exemplo, rapidamente, o palmito Jussara, por exemplo, que é uma planta que só se conhece como produtor do próprio palmito, que para você colher o palmito tem que matá-lo, e na verdade ele seria muito mais lucrativo e ambientalmente muito mais interessante se você pegasse a polpa e extraísse, que ele é primo do açaí, e fazer o tal do Jussaí, você mantém a árvore de pé, depois da extração da polpa você ainda consegue plantar a semente e vender ele como muda. Então esse tipo de informação, eu procurei até em coisas da Embrapa, não tem. Então, acho que deveria ter uma central de informações que pudessem mudar os modos de produção com informações de tanto usos mais ambientalmente sofisticados e mais ambientalmente corretos, como principalmente fazer uma cadeia toda que incentivasse e que facilitasse a comercialização desses produtos. Obrigado.
Obrigada, Marcelo. Uma ideia que me veio é ter realmente esse grupo, né, com essa missão de olhar tudo o que está acontecendo e fazer o link dessas informações com a realidade local. Bom, quem está aqui na fila é a Vera. Eu até escrevi, eu até escrevi aqui no chat. Nós estamos propondo aqui na gestão, eu acho que seria uma coisa, não sei se nos outros municípios ocorre isso, a gente está propondo que todas as vezes que haja algum projeto que, de alguma forma, traga um impacto ambiental para a cidade, a prefeitura, o prefeito deve chamar uma audiência pública para que a sociedade civil se pronuncie a respeito dele. Essa é uma questão. Uma outra questão é que acho que deve haver, é necessário que haja um incentivo ao produtor, pequeno produtor rural, porque aqui, por exemplo, em Perdões, a questão da merenda, os produtores rurais conseguem suprir só 30% da demanda para a merenda escolar. E nós, como nós damos uma olhada, fazemos uma visita aos sítios, a gente tem visto que tem muitos sítios que não produzem absolutamente nada, porque não tem trabalhador, não tem mão de obra, não tem incentivo e tal. Então, a gente está vendo que as famílias estão ficando sozinhas, os mais velhos estão ficando sozinhos e não estão plantando mais nada. Eu fui a um sítio, visitar um sítio aqui perto, onde estava ocorrendo um curso sobre ecologia, meio ambiente, plantação de produtos orgânicos, né, plantação orgânica, para professores, e eu dei uma volta no sítio para conhecer o sítio e perguntei para ele, o que o senhor produz aqui? Ele falou, nada. Eu falei, nada, nada. Eu falei, nem a cebolinha, a salsinha para preparar, porque eles oferecem um almoço também nos cursos, né? Ele falou, não, nós compramos no supermercado, aqui não produzimos nada. Eu falei, vocês vivem de quê? Então, eles cediam esses cursos no sítio, então eles ganham dinheiro, porque tem um restaurante que serve almoço, etc. E eles têm uns cavalos, e também eles recebem cavalos do pessoal de São Paulo, que tem um cavalo e traz aqui para os lugares, para os sítios, para serem cuidados, e a renda deles vem desse trabalho, né? Mas não se planta nada, então muitos sítios não estão plantando nada ou plantam muito pouca coisa, por falta de incentivo, por falta de trabalhadores. Então, o que se produz nas hortas dos sítios aqui não conseguem suprir a demanda da merenda escolar, só apenas 30%. Ok, Vera, obrigada. Então, tem oportunidade aí para o pessoal produzir, não é? Então, tá, vamos para o próximo, Fabiano. Já estou indo. Boa noite, pessoal. Muito se falou na segunda, ontem e hoje a respeito de incentivo de hortas comunitárias. Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisava mudar a função dos terrenos públicos. E travou? Voltou? Oi, voltou? Pode recomeçar. Segunda, ontem e hoje. Não? Desliga o Alô? vídeo para a gente conseguir ver se melhora, porque está cortando muito. Vamos lá. Tá. Segunda, ontem e hoje, a gente escuta muito de hortas comunitárias. Está indo agora ou está cortando? Ok. Tá. Então, acho que, antes de mais nada, a gente precisava pensar em mudar a função de um terreno público. Então, seja ele municipal, seja estadual, e conversar, eu acho que talvez conversar com o prefeito, ou talvez na Câmara Municipal, e dar uma função socioambiental para esse terreno. Um terreno que esteja próximo a uma comunidade, para que essa comunidade ela possa se apoderar desse terreno e aí sim construir uma agrofloresta ou uma horta comunitária, que eu acho que é muito interessante. Então, assim, mudar a função do terreno, porque tem muitos terrenos que têm a função social, mas função socioambiental, eu acho que talvez elevaria a função desse terreno.
A outra coisa que o pessoal também conversou bastante, né, vem falando bastante, é a nossa participação nos conselhos. Eu não gosto eu já falei várias vezes, eu não me candidataria a um cargo público como vereador, mas eu acho que é importante a gente fazer política. E eu gosto de fazer política através de conselhos. Então, eu estou no Conselho de Meio Ambiente da Liderança, estou no Conselho Rural aqui de Vargem, e eu acho que é dessa forma que a gente consegue fazer políticas públicas, porque políticas públicas são para sempre. Mas o que me causa um pouco de preocupação é justamente a falta de participação dos jovens, como atrair eles para os conselhos. Eu acho que só através de a gente conscientizando eles, através da educação ambiental formal. Eu gostaria de pedir um tempo um pouquinho maior. O Marcelo falou sobre merenda, né? Vamos iniciar mais 3 minutos. Coloca ali, só para a gente não perder. Só para a gente não perder a noção do tempo, porque a gente está 7h56. Tem mais a Isso, Eline. não Não, eu acho que assim, pode falar. Eu, como faço parte de uma cooperativa de agricultores familiares, 30% é lei. Tá? Então, 30% é lei. Então, o primeiro esclarecimento que é para o Marcelo, o município, quando ele entra no PNAE, que é o Projeto Nacional de Alimentação Escolar, o município tem, por regra básica, primeiro, aquele agricultor que ele é orgânico, ele é certificado, é pago em torno de 30% a mais pelo seu produto. E ele tem prioridade na merenda. A segunda coisa, eu não lembro o nome da senhora que falou antes de mim, mas 30% é o mínimo que o município gasta com a agricultura familiar. Só que aí isso depende da nutricionista do município, isso também depende da agricultura do município, de bater na porta do prefeito e falar, olha, nós temos agricultores que podem fornecer 50% da merenda. E pressionar para que gaste 50% da merenda. Tá? Bom Jesus dos Perdões tinha uma engenheira agrônoma que abriu a possibilidade de que agricultores familiares pudessem entregar lá em Bom Jesus dos Perdões, e ela estava conseguindo, na época, quase 100% da agricultura familiar. Lógico, né, que governos vão, governos vêm, e isso aí pode ter sido, por questão de pressão, isso pode ter sido alterado. Tá? Mas o agricultor orgânico certificado, ele tem prioridade e o produto dele é pago em torno de 30% a mais. E 30% do total que um município recebe do governo federal para se gastar na merenda, no mínimo 30% o município tem que gastar com a agricultura familiar, seja local ou seja regional. É isso. Obrigada, Fabiano. E ouvindo essa tua fala, eu acho que uma proposta para ser pensada no sábado é como pode apoiar os produtores a participarem da merenda, né? De repente, criar um projeto que dá informação, que capacite, porque existe a oportunidade de venda. Já tem o espaço para vender, né? Então, talvez uma proposta seja amarrar isso melhor para que mais pequenos produtores façam o cultivo orgânico, né? Tá. Sim, Érica. Ali, assim, eu acho que a grande dificuldade do município é o seguinte, porque, assim, a gente, como cooperativa, a gente entregou por muito tempo em Atibaia, Bragança, Vargem, Joanópolis, Bom Jesus dos Perdões nós também chegamos a entregar, Piracaia a gente chegou a entregar, só que aí tem uma questão logística disso daí, né? Porque assim, a maioria dos municípios exige que seja entregue escola por escola.
Sim. Né? Então, um agricultor não tem a capacidade de entregar em todas as escolas. Né? Então, assim, é uma questão de boa vontade do poder público, né, do município, sentar e conversar com esse agricultor. Se eu tenho condições de entregar em algumas escolas? Tenho. Né? E aí aquilo lá, a agricultura familiar, ela tem prioridade. Então, você faz uma oferta e o município compra em cima dessa oferta que você fez. Isso, né? Fabiano. Então, acho que isso pode ir para sábado, então, né? Para detalhar mais. A gente já chegou aqui nas 8h01. A gente precisa fazer uma fala de fechamento e tal. Temos só a Helena aqui para falar e a gente fecha, então, as falas com Helena, ok? Obrigada, desculpa eu cortando porque chegou o nosso horário, mas a gente vai ter sábado, então esse esquenta aqui a gente põe para pensar em propostas práticas, simples e práticas, tá? Então, em nível nacional, né, Erika? É legal, é bom lembrar que é isso, as propostas a serem levadas no sábado são propostas para políticas públicas nacionais, então nada que não que o município tenha que fazer, mas sim que seja uma política que saia do governo nacional e venha governo para cá, e nos apoie com as nossas questões locais. Isso. Então a última fala era a Helena, né? Ela sumiu. Isso, Helena. Vamos lá, Helena. Bom, vamos lá. Eu, ouvindo um pouco o que todo mundo está falando, eu senti falta do seguinte, né? A inserção da questão ambiental nos currículos de formação profissional das pessoas, né? Porque a gente está formando o profissional como se forma há 50, 100 anos, sei lá, né? E, inclusive, naquele esquema de... Por exemplo, na engenharia civil, vamos limpar o terreno e tirar todas as árvores que a gente tem, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar inserir de alguma forma. Eu sei que as universidades, elas têm autonomia para colocar lá o seu currículo, né, de formação e tal, mas eu acho que a gente tem que cruzar isso. Isso está muito engessado, eu acho. A gente tem que botar isso em pauta e colocar conteúdo ambiental na formação de profissionais. E outra coisa é fomentar também os cursos, né, aqui na nossa região, porque eu já fui, assim, olhar a Universidade de Bragança, a Unifat, eu já fui olhar aqui a ETEC, tem um Instituto Federal também em Bragança, assim, e os cursos ambientais, e os cursos que estão relacionados à questão ambiental, à questão da sustentabilidade, à questão de produção rural, né, ou agrícola, a gente não tem incentivo, a gente não produz profissionais que estão sendo capacitados para isso. A gente está produzindo profissionais em administração, tecnologia, engenharia, mecânica, enfim. Mas, assim, e sem o currículo ambiental incorporado nele, né? Eu sei que precisa, mas, enfim, a gente tem formações que estão distantes do meio ambiente e dentro dessas distâncias ainda não é colocado nenhum pinguinho, né? Nem um pouquinho de conteúdo ambiental para que essas profissões sejam melhores. Então, quando a gente está falando de transformação ecológica, né, ou de transição ecológica, a gente precisa fazer com que a cabeça das pessoas de todas as áreas pensem um pouco diferente na hora de fazer o que precisam ser feito, sabe? Mesmo que seja na área de tecnologia, mesmo que seja na área de engenharia, mesmo que seja na área de medicina, eu acho que a gente precisa entender dentro dessas profissões o que a gente pode fazer e como a gente pode fazer melhor para o meio ambiente também, né? Então é isso, eu acho que tentar ver se consegue inserir essa pauta dentro dos currículos de formação das pessoas. Sim, obrigada, Helena. Isso porque foi falado, né, que a Embrapa não traz soluções sustentáveis, né? Tem muita coisa que precisa ser interligada. Então, tem muitos atores, né, para poder interligar isso e fazer acontecer. Bom, não tem mais tempo. O pessoal da equipe quer falar alguma coisa? Pessoal, gostaria somente de agradecer. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero encontrá-los no sábado. Nossa conversa continua lá. Sim. Lembrando da inscrição,
que ela é feita em 2 etapas. Vocês que receberam o e-mail com o link, lá tem um link de inscrição para sábado. É super importante vocês fazerem essa inscrição para chegar lá já com crachá, com tudo organizado, e para a gente também já saber os interesses temáticos. E eu acho amanhã, que é isso. Provavelmente vocês recebem o e-mail com a programação da conferência, com dicas sobre como elaborar as propostas e os objetivos, e também as lives anteriores, para quem não pôde estar, vão estar o link com as gravações. Isso, tem os links aí. Eu queria pedir de ninguém esquecer, por favor, todos registrar sua presença na live. Acabei de colocar novamente o link. Aí está também o link do nosso grupo de WhatsApp, das pessoas que vão participar da conferência livre. E, bom, quem não fez ainda a inscrição, rapidão vai lá, que como diz a Bruna, para ter crachazinho, tudo pronto no dia, tem que se inscrever antes, né? Não chegar na última hora aí que, como diz também a Bruna, né? Os que estão aqui são os mesmos que mandam e-mail, são os mesmos que, né? Então, muito trabalho. Vamos aí facilitar para todos nós e estarmos juntos construindo as propostas no sábado. Parabéns, foi ótimo. Parabéns. Muito Amanhã bom. temos adaptação e preparação para desastres, então, bora junto. Se tiver tempo, vem Até amanhã. Sexta. Até mais, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa Até amanhã. Tchau, obrigada. Parabéns. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, podemos encerrar a chamada para todos? Não, peraí.